Sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula, nós vamos fazer algo muito importante para a formação técnica, voltar no tempo para entender, como nasceram as grandezas elétricas que hoje nós usamos, o tempo todo na eletrônica e em qualquer hardware que você encontre. Muitas vezes a gente aprende sobre voltagem, ampere, ohm, watt e hertz, como se fossem apenas nomes de unidades, mas por trás de cada uma delas existe aí uma descoberta, um problema estudado ou alguma forma nova, de compreender a eletricidade. Então, mais do que uma aula histórica, esta aqui é uma aula para a gente entender, de onde veio a linguagem que nós usamos quando a gente interage, quando a gente faz medições e interpretamos aí os circuitos e a eletricidade que está sendo percorrida ali por ele. O tema dessa aula é o nascimento das grandezas elétricas, com um subtítulo que acredito que seja muito importante, de Ampere a Hertz, a história da eletricidade mensurável. Essa expressão, ela vai resumir bem a proposta dessa aula. O foco não é apenas falar dos personagens históricos, mas mostrar como que a eletricidade deixou de ser um fenômeno curioso e passou a ser algo aí que podia ser observado, descrito, também comparado e medido, E esse foi um passo decisivo porque sem medição não iria nunca existir a eletrônica na prática, Não existe nenhum tipo de engenharia confiável e também não existe nenhum diagnóstico técnico. O que hoje para a gente pode parecer básico, como fazer as medições aí de tensão ou corrente, só veio a existir porque alguém, primeiro compreendeu esse fenômeno e aí organizou, todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Nessa aula nós vamos percorrer uma trilha bem organizada. Primeiro a gente vai falar sobre as observações mais antigas, ligadas à eletricidade. Isso a partir lá do Ampere. Depois falar um pouco sobre Benjamin Franklin e o entendimento de carga, Alessandro Volta e o nascimento da tensão. Depois Ampere e aí o estudo da corrente. George Simenon e a relação dele, com a descoberta da relação das três grandezas principais, que é a resistência, a voltagem e a amperagem. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre watt, potência elétrica, e o hertz, falar um pouquinho também sobre ele com a ideia de frequência elétrica. E em seguida, a gente vai passar por outro momento histórico muito conhecido, muito importante, que é o que a gente chama aí de Guerra das Correntes, envolvendo aí as duas figuras notórias que são o Thomas Edison e o Nikola Tesla. E por fim, a gente vai fechar, conectando tudo isso com o nosso curso para mostrar que essa história ela não está nada separada da prática, Ela é justamente a base do que nós técnicos usamos quando a gente está fazendo as medições, interpretações e os diagnósticos. As metas dessa aula elas são bem diretas, Primeiro, entender como que surgiu o estudo da eletricidade. Segundo, identificar aí os cientistas, que deram origem às primeiras grandezas. Terceiro, relacionar cada cientista com a unidade de medida, que a gente usa até hoje. E por último, compreender por que medir a eletricidade tornou a eletrônica possível. Esse último ponto ele merece destaque, A eletricidade ela só se tornou realmente útil para a tecnologia quando ela passou aí a ser quantificada. Enquanto ela era apenas um fenômeno observado, havia curiosidade, e quando passou a ser medida, ela passou a existir aí a ciência aplicada, engenharia e mais tarde o que a gente conhece aí como a eletrônica moderna. Então, o que essa aula vai fazer, é montar aí a base conceitual da linguagem técnica que
a gente vai usar durante toda a nossa vida, né? Durante todo o curso também. A primeira descoberta elétrica, o âmbar. Então, quando nós voltamos às origens da eletricidade, né, a gente encontra um exemplo bem antigo, né, mas que é muito didático, que é o âmbar, por volta aí de 600 a.C., na Grécia Antiga. Já se observava aí que o âmbar, quando ele era esfregado, né, ele passava a atrair pequenos objetos leves, e hoje a gente entende, né, isso aí como o efeito da eletricidade estática. Mas naquela época, né, era apenas aí uma observação curiosa que os homens fizeram, né, da natureza. Esse momento é importante porque ele mostra que o fenômeno elétrico já era percebido muito mesmo antes de existir qualquer estudo moderno, né, da gente ter qualquer tipo de modelo físico relacionado a átomos, elétrons e etc. E a palavra grega eléctriton, né, ela associada ao âmbar, né, ela também está na origem da palavra eletricidade. Então esse slide aqui marca o começo simbólico, né? Antes das fórmulas, das unidades, veio aí a observação, né, de um comportamento elétrico, um fenômeno aí do mundo real. Então, só recapitulando, né, o fenômeno aqui é a eletricidade estática. Esse efeito, né, ele foi observado e posteriormente aí veio a origem da palavra. E a ciência, ela é engraçada, né? Porque normalmente ela sempre vai começar aí por alguma observação, às vezes sem pretensão nenhuma aí de estudo científico. Falando agora sobre Benjamin Franklin, teve um papel muito importante na história da eletricidade porque ele ajudou a transformar as observações que estavam dispersas, né, em estudos mais sistemáticos. O experimento que é mais famoso, né, e que é associado a ele é o da pipa, né, durante uma tempestade, que entrou aí para a história, né, como um símbolo sobre investigação elétrica. Mais importante que a cena em si é esse avanço conceitual, né, que ele representa. Então, Franklin, ele ajudou a consolidar a ideia de carga positiva e carga negativa, organizando aí a forma como a gente pensa, né, o comportamento elétrico. Isso daí foi extremamente fundamental porque antes de medir qualquer grandeza com precisão, era necessário ter uma linguagem aí conceitual mínima para descrever o que estava acontecendo. Então, esse slide, né, o ponto central dele não é esse espetáculo do raio, e sim esse amadurecimento, né, da ideia de carga elétrica. Então, o experimento da pipa deve ser tratado aí como um marco histórico, né, não como algo a ser imitado. Não indico vocês fazerem isso. O conceito principal aqui é a organização, né, da ideia de carga positiva e negativa. E esse slide aqui, né, ele veio aí para usar o Benjamin Franklin como uma ponte aí para a gente entender, né, que começaram cada vez mais a ter essas observações e também interpretações relacionadas a fenômenos da eletricidade. Alessandro Volta e o nascimento da tensão. Com Alessandro Volta, a história da eletricidade, ela realmente dá um salto enorme. Então, voltando, né, em 1800 ele desenvolve aí a pilha voltaica, que é considerada aí a primeira fonte de eletricidade contínua e estável. Isso vai mudar completamente o cenário, porque deixa de ser necessário aí depender apenas dos fenômenos momentâneos, né, ou da eletricidade estática, e aí passa a existir, né, uma fonte capaz de fornecer energia elétrica de forma mais utilizável, né? Nesse contexto que ganha força a ideia de diferença de potencial, aquilo que mais tarde chamamos
Então a unidade volt, né, representada aí pela letra V, ela homenageia justamente, volta para o aluno, né, de hardware. Isso aqui é um ponto essencial, né, quando a gente fala de tensão, a gente está falando aí de uma grandeza ligada aí à capacidade de impulsionar cargas no circuito. Isso começa a fazer sentido, né, histórico e técnico a partir da pilha.